Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Coube-me a tarefa e o gosto de dar posse à Comissão de Assuntos Europeus. Como se sabe, e apesar desta distribuição estar já feita em função da representatividade dos grupos parlamentares, devem ser agora expressamente indicadas as pessoas que compõem a mesa. E, portanto, eu pergunto ao grupo parlamentar do PSD quem é que indica como Presidente da Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente, a Sra. Vice-Presidente, neste caso. E agradecendo também a passagem da palavra, o PSD indica como Presidente da Comissão o Sr. Deputado Telmo Faria, não sem antes cumprimentar todos os Srs. Deputados e Srs. Deputados e desejar-lhes também um excelente trabalho numa comissão que tão importante é, tão relevante é para os nossos trabalhos e para o desenvolvimento do próprio país e, portanto, esperamos que, a partir de agora, estejamos em condições de começar aqui a desenvolver essa tarefa. Muito obrigado. Muito obrigada. Pergunto agora ao Partido Socialista quem indica para primeiro ou primeira Vice-Presidente. Muito bom dia, Sra. Vice-Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. O Partido Socialista indica-me a mim própria como Vice-Presidente. Peço desculpa pela metodologia, mas como estão a decorrer várias posses simultâneas, para não atrasar mais, penso que é a melhor forma. É Obrigada. completamente normal. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, que, por favor, indicará o segundo Vice-Presidente. Bom dia, Sra. Vice-Presidente, bom dia a todas e a todos. Aqui faremos o mesmo, mas por necessidade. Sou o único deputado do LIVRE nesta comissão, efetivo, com o deputado Paulo Moacho como suplente e, com todo o gosto, acompanharei esta mesa da Comissão de Assuntos Europeus, onde temos uma maioria absoluta de historiadores, com o meu colega Telmo Faria. Muito obrigado. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Parece que é suposto que sejam lidos os nomes dos deputados efetivos e suplentes das comissões e, portanto, eu confirmaria relativamente a deputados efetivos e deputadas do Grupo Parlamentar do PSD, Ana Elizabeth Oliveira, Flávio Martins, Liliana Reis, Paulo Muniz, Regina Bastos, Ricardo Carvalho e Telmo Faria. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as senhoras e senhores deputados Ana Mendes Godinho, Ana Sofia Antunes, Eduardo Pinheiro, Francisco de Assis, José Luís Carneiro, Manuel Pizarro, Marta Temido. Do Partido Chega, António Pinto Pereira, João Tili, Madalena Cordeiro, Pedro Correia. Da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco. Do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. E do LIVRE, Rui Tavares. Relativamente a deputados suplentes do Grupo Parlamentar do PSD, as senhoras e os senhores deputados António Rodrigues, Clara de Sousa Alves, Eva Brás Pinho, Marco Claudino, Martim Saider, Miguel Santos, Ricardo Araújo. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as senhoras e senhores deputados Ana Catarina Mendonça Mendes, Isabel Oneto, João Paulo Rebelo, Paulo Cafofo, Rosário Gamboa, Susana Correia, Tiago Barbosa Ribeiro. Do Grupo Parlamentar Chega, Bruno Nunes, Filipe Melo, Nuno Simões de Melo, Ricardo Dias Pinto. Da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Mariana Leitão. Do Bloco de Esquerda, o senhor deputado José Moura Soeiro. E do LIVRE, o senhor deputado Paulo Moacho. Cumprida esta formalidade e instalada a mesa da Comissão, cumpre-se também a praxe de dirigir algumas palavras de cumprimentos e de votos de bom trabalho às comissões. Relativamente à Comissão de Assuntos Europeus, eu gostaria de sublinhar que ela é tradicionalmente uma comissão com bastante trabalho no acompanhamento dos temas europeus que mais interessam a Portugal na fiscalização da ação do Governo, nos processos legislativos. Os relatórios de anteriores sessões legislativas mostram
muitas dezenas de reuniões, de audiências e de audições, iniciativas relativamente à realização de conferências e, portanto, não faltará trabalho a esta Comissão, certamente também nesta legislatura. Parte do trabalho desta Comissão tem, aliás, a ver com a Lei de Acompanhamento pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção europeia e, não me querendo alongar, isto é mesmo só uma breve referência, gostaria de sublinhar que, de acordo com o último Eurobarómetro, para os cidadãos e cidadãs da Europa e da União Europeia, são prioridades a luta contra a pobreza e a exclusão social, a saúde pública, o apoio à economia, a defesa e a segurança europeias que estão neste momento sob ameaça real. Sendo assim, as senhoras e os senhores deputados desta Comissão terão certamente também a oportunidade de, com um trabalho empenhado, tanto quanto possível, visível para os cidadãos e cidadãs que nos elegeram e que precisam de conhecer o trabalho das comissões parlamentares tantas vezes oculto, terão certamente também a oportunidade, dizia, de dar o seu contributo na satisfação daquelas que são as premências, os temas considerados urgentes e prioritários pelas cidadãs e cidadãos da União Europeia. Desejo a todas e os senhores deputadas e senhores deputados um excelente mandato, um bom trabalho. Muito obrigada. Bom dia. É suposto que eu agora saia. Se o Sr. Presidente me dá licença. Sim? Muito bem. Muito obrigada. E muito obrigada. Obrigada. Portanto, nós agora compomos a mesa já. Muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer a vossa participação, o vosso acolhimento e desejar-vos um excelente mandato a todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. Quero desde já pedir que relevem qualquer falta de experiência. Eu estou neste Parlamento há meia dúzia de dias, ainda nem sequer conheço os corredores, mas gosto muito de trabalhar e, portanto, é a única coisa que abona em meu favor. Já nos garantiram que vamos ter muito trabalho e, portanto, se gostamos de trabalhar e estamos numa comissão muito trabalhosa, acho que temos todas as condições para fazermos um bom desempenho do nosso mandato. Eu começaria, sem mais demoras, por chamar a senhora Vice-Presidente da mesa, indicada pelo Partido Socialista, conforme no ato de posse foi aqui indicado, e o senhor Vice-Presidente, o segundo Vice-Presidente, indicado pelo Partido Livre. Portanto, se quiserem acompanhar, ficava desde já composta, digamos, a mesa da Comissão. Talvez. Numa troca de mensagens, porque o deputado Rui Tavares, claro, temos todos o gosto de ver a sua intervenção política, mas conhecemos dos tempos da Biblioteca Nacional e da Torre do Tombo, nos meus tempos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é um século XIX, eu a trabalhar os temas do século XX, mas trocar-lhe uma mensagem, ele dizia: tenho a intuição de que vai ser uma excelente comissão. E eu comprovei hoje de manhã, só hoje tive acesso à composição da comissão, vendo pela participação de todos os senhores deputados, enfim, fico muito animado. Eu gostaria de deixar duas palavras apenas neste ato, digamos, inicial. Uma delas é de que acho que vivemos um momento internacional histórico. Não é, infelizmente, sempre que paira sobre a Europa esta tensão em que os agressores decidiram sair e dar-nos um contexto internacional de conflitos, que por sua vez provocam, sempre nos empurram movimentos migratórios e tantas outras dificuldades, já para não falar da questão e da vertente humanitária que a guerra sempre traz.
E, por outro lado, essa vivência desse momento internacional é seguramente um momento que nos obriga a uma grande dedicação e talvez, eu diria, atrevia-me a dizer, para um aumento do europeísmo deste Parlamento e até do nosso país. E, portanto, nessa estratégia de maior europeização e de maior participação, de maior elan, de passarmos do trabalho oculto, como dizia a senhora deputada e vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Moraes, de passarmos a dar mais visibilidade, acho que temos essa obrigação e temos, por outro lado, esta motivação do momento histórico que estamos a atravessar. Em relação a esta questão da designação da mesa, eu não sei se os meus colegas que compõem a mesa comigo querem usar da palavra, não? Então passávamos na nossa ordem do dia para o ponto número 3, que são os outros assuntos. Também não sei se os senhores deputados querem, sobre a questão da mesa, fazer alguma intervenção. Não há nenhuma inscrição. O ponto número 3, os outros assuntos. Aqui tinha já algumas questões. A primeira era dizer-vos que esta comissão, que agora é conhecida, tem atrás de si uma equipa técnica muito competente, muito presente, e eu gostaria de vos apresentar o Dr. Gonçalo Sousa Pereira, a doutora Elodie Rocha, a doutora Melissa Oliveira, que se juntou também a esta equipa técnica nos últimos meses, e o Dr. Bruno Dias Pinheiro, que está ali e que é o nosso representante na Europa, portanto, junto das instituições europeias. Não sei como é que ele consegue, porque tudo lhe toca, mas vamos seguramente criar aqui um fluxo e uma relação de trabalho bastante regular e intensa. E, portanto, feitas estas apresentações, para que todos possam, no fundo, se dirigir e pedir algum apoio, fui já informado num briefing que fizemos. Os senhores deputados terão também um dossiê de acolhimento preparado, com todas as informações, desde as questões normativas, enfim, tudo isso, para que isso seja um auxiliar, digamos assim. Imagino que os deputados que já tenham uma experiência parlamentar anterior se sintam mais confortados, imagino que os outros não seja tanto assim, que se sintam um pouquinho perdidos sobre o que é que vai acontecer no futuro próximo. E, portanto, tenho a certeza que esse dossiê de acolhimento virá com muita utilidade. Também iremos preparar um grupo do WhatsApp, portanto, para termos uma comunicação entre a mesa, as coordenações dos grupos parlamentares. Já agora informar que até ao momento todos os grupos parlamentares têm representação na Comissão, com exceção do Partido Comunista e do CDS. E, portanto, esses dois partidos não indicaram até ao momento representação nesta comissão. E, para além disso, impõe-se definirmos, para começarmos a trabalhar efetivamente, impõe-se definir a hora, as horas da reunião e mais do que isso, os dias da semana. E, portanto, o que me disseram é que a prática desta comissão nas outras sessões legislativas tem funcionado à terça-feira à tarde. Eu proporia que a comissão se pronunciasse, os grupos parlamentares se pronunciassem aqui sobre se manteríamos esse horário, creio eu, às 3 da tarde, terça-feira, ou em alternativa, na quarta, às 10 da manhã. Também alguns deputados têm-me feito, digamos, alguma observação, nomeadamente aqueles que vêm de muito longe. Bem, deixo isso à vossa consideração e, portanto, como vamos trabalhar todos, parece-me que esta matéria não deve ser imposta, deve ser também... Aliás, também gostaria de vos dizer que, em relação à condução dos trabalhos, quer os meus caros colegas de mesa, quer os membros da Comissão, sintam-se completamente à vontade para fazerem as observações que entenderem em relação à minha função. Espero que possamos
ter uma relação extraordinária, não é boa, é extraordinária, porque eu considero que estou a presidir a uma comissão, a representar uma comissão e não o meu grupo parlamentar pelo qual eu fui eleito. Portanto, gostava de o verbalizar, porque estas coisas às vezes sentem-se, mas ficam mais fortes quando são ditas e, portanto, fica já essa disposição e essa atitude que eu tenho em relação a esta função que me confiaram aqui. E, portanto, em relação ao dia da reunião, não sei se querem fazer alguma intervenção por via dos grupos parlamentares ou de forma individual, mas deixo à consideração da Comissão qual seria o melhor dia da semana. Eu, da parte do Presidente da Comissão, não há nenhuma preferência. Está bem. Se der licença. Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência, Sr. Presidente, agora que o é de facto e de direito, e, portanto, depois da indicação, a assunção das funções e desejar ao Sr. Presidente e à mesa que tenham um trabalho profícuo numa matéria tão importante. Quem me conhece sabe que é a minha comissão de coração, embora desta vez um pouco mais desviado dela, mas como outros que estão nesta sala, mas acompanharemos sempre que possível os trabalhos dela, porque ela é essencial em termos da própria projeção do país e do acompanhamento que o país deve ter daquilo que se passa num fórum bem mais alargado no seio dos restantes países da União Europeia. Relativamente aos trabalhos da Comissão, eu julgo que tem sido habitual que a Comissão reúna à terça-feira à tarde. Até por uma razão, porque dentro do jogo de organização de todas as outras comissões, importa que elas se mantenham mais ou menos estáveis, mexendo uma, isso tem implicações depois na participação das outras. É por isso, por princípio, claro que não é uma questão naturalmente fechada, mas por princípio parece-nos que seria útil manter o horário tradicional das terças-feiras às 15 horas. Sr. Presidente, muito agradecido. Queria saudar também, não só a Vossa Excelência, como todos os membros que presidem agora esta Comissão, saudar as senhoras e os senhores deputados, dizer que, enfim, secundando já a intervenção anterior, também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o dia adequado será terça-feira, se há que apenas uma ressalva que habitualmente era às 16 horas, e diria que seria do interesse de todos mantermos esse horário, até porque a reunião da segunda Comissão dos Negócios Estrangeiros, de facto, também pelo qual me atrasei à chegada aqui à tomada de posse, reúne justamente às terças-feiras às 15 da tarde e, portanto, acho que seria da conveniência de todos mantermos as 16 horas para a reunião desta Comissão às terças-feiras. Muito obrigado. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também e felicito pelo seu novo cargo. Desejo que conheça os cantos da casa, como nós vamos conhecer dentro de pouco tempo. Felicito a mesa por estes trabalhos. Cumprimento os meus colegas deputados, os nossos colegas deputados nesta comissão importante. E parece que a terça-feira era de manter. Há aqui alguma unanimidade no dia. Quanto à hora, se há efetivamente alguma incompatibilidade com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, às 15, poderia ficar às 16. Às 15 ou às 16, por nós, estará bem. Muito obrigado. Dizer que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal também. Sim. O deputado Bernardo Blanco acabou também de indicar a concordância com as reuniões à terça-feira às 16 horas da Iniciativa Liberal. E estava a ver se estava alguém do Bloco de Esquerda. Parece que não está. E não sei se falta algum, mas creio que já se pronunciaram todos, então vamos fixar o dia. O dia é o habitual e a hora às 16 horas. E, portanto, vamos já preparar esta tarde a próxima reunião. Atenção que a próxima reunião
choca com o plenário. E, portanto, teríamos que marcar uma outra hora para esta, no fundo, primeira reunião efetiva. Se concordarem, marcaríamos às 10 da manhã, 10h30, terça-feira. Pode ser? Então fica já... Sr. Presidente, peço desculpa, não queria estar, digamos, a obstaculizar, evidentemente, qualquer tipo de reunião, mas a pergunta que faço é absolutamente necessário haver reunião, digamos, da Comissão para a próxima semana? Há temas que o justifiquem, digo isto porque, enfim, é prática comum entendermos que, particularmente para os deputados deslocados, enfim, para quem ter uma reunião à terça-feira de manhã implica vir à segunda-feira, enfim, acho que é da conveniência de todos os grupos parlamentares. Não quer dizer que, excepcionalmente, isso não possa acontecer, mas eu diria que, pelo menos da prática que tinha, ou que corte da anterior legislatura, habitualmente, enfim, não havendo matéria em situações excepcionais, como é que para a semana existe, que há um plenário à terça-feira que não é habitual, não é? Portanto, a prática, diria, pelo menos na última legislatura, era, se não houvesse matéria, digamos, que fosse indispensável a reunião, enfim, não se faria a reunião na próxima semana, mas é só tendendo, de facto, este facto não é de sumenos importância para quem se desloca. Sr. Presidente, eu compreendo a objeção, principalmente para quem tem que vir anteriormente, mas é também uma semana atípica de plenários. Nós só funcionaremos de terça a quinta-feira, atendendo às comemorações do 25 de Abril. Todos os deputados vão ter cá estar na terça-feira. Eu sugeriria um ponto de equilíbrio entre as duas situações, por exemplo, para cá para o meio-dia. Uma vez que não a realizar na próxima semana, atrasaria o início dos trabalhos da Comissão pelo menos uma semana. E há procedimentos que são necessários tomar, há situações que necessitam de ser acordadas para dar efetivo início às funções da Comissão. Mas algum grupo parlamentar quer usar a palavra sobre este tema? Sr. Presidente, eu acho que nós temos que dar o exemplo relativamente ao modo de funcionamento na Assembleia. Estamos aqui para fazer o que tivemos que fazer, à hora que tiver que ser, a qualquer dia da semana. Terça-feira de manhã, às 10 da manhã, parece-me uma boa indicação, às 11, dependerá do tempo que considerares estimado para esta reunião. Meio-dia a 1 não sei se será curto, eventualmente às 11 ou às 10, mas manteríamos a reunião de terça-feira. Aliás, a sua ideia é da agilização dos trabalhos do ponto de vista formal. Não temos ainda uma agenda, mas temos que a preparar. Os assuntos pendentes são muito... Informam-me que há assuntos pendentes, embora não sendo urgentíssimos, mas também não são muitos e, portanto, poderíamos fazer uma reunião aqui com um equilíbrio, permitir que os que estão deslocados tenham um bocadinho mais de tempo de chegar e depois termos aqui um nível de produtividade boa e mantermos a reunião às 12, então, como foi sugerido. Se todos concordarem, mas parece-me muito bem não adiarmos a primeira reunião uma semana e começarmos já na próxima terça-feira. Portanto, feita, esta era enfim, a questão mais relevante neste momento, neste ato, a seguir à tomada de posse. Não sei se algum dos senhores deputados ou dos grupos parlamentares quer usar da palavra antes de encerrarmos a nossa ordem de trabalhos. Não há nenhuma inscrição. Então eu volto a renovar as minhas saudações, a desejar-vos um excelente mandato e tenho a certeza que vamos todos fazer da CAI, da Comissão dos Assuntos Exteriores, europeus, peço desculpa, Assuntos Exteriores em Espanha, dos Assuntos Europeus, uma excelente comissão, com muito trabalho, com muita produtividade e com um nível também de interligação nestes tempos difíceis muito forte. Muito obrigado mais uma vez e o resto um bom dia.